Bom dia, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais essa live, a mais uma semana extraordinária na vida de cada um de nós. Somos pessoas e como pessoas a gente tem sim os nossos desafios, as nossas incongruências e é por isso que hoje eu vou estar falando live semanal, o despertar espiritual. Está certo? Live semanal, o despertar espiritual. Fixa esse comentário. E começando mais uma semana de forma extraordinária. Aquele frio de sempre aqui em São Paulo. Não sei como anda por aí. Bom dia, Márcia Couto. Essa semana vai ser muito legal. Eu não sou de falar desses temas, né, polêmicos, que a gente sabe que vai adentrar aí dentro de uma esfera que muitas pessoas não acreditam, outras simplesmente elas discordam de alguns posicionamentos e tá tudo certo. Mas existe algo que não dá pra gente evitar na nossa vida, que é falar aquilo que de verdade arde dentro de nós a cada dia e que faz a gente melhorar como pessoa. E o que melhora melhora outros. Não existe posso dizer que uma ciência sobre isso, mas a verdade é essa. Quando uma pessoa modifica, é sinal que milhares de pessoas também podem modificar a forma pela qual ela se posiciona dentro de uma situação. Então, a cada dia a gente tem um novo aprendizado. É difícil, mas a gente acaba aprendendo mais na dor do que pelo amor. O amor ele explica, o amor ele cuida, o amor ele é fraterno, ele é materno, ele é paterno, o amor é tudo, mas as pessoas elas preferem a dor. A maioria dos meus aprendizados eles surgiram na dor, por isso que de dor eu entendo um pouquinho. Não tem uma possibilidade de ser pelo amor? Tem, mas você tem que estar muito conectado espiritualmente para que você alcance isso. Por isso que essa semana vai ser o despertar espiritual. Cada dia eu vou trazer um tema. Eu acredito que essas lives não vão ficar disponíveis, elas vão ser retiradas, até por ser um assunto polêmico. Então, peço para que você não perca as lives, porque vai fazer sentido, é uma conexão de informação. Seria mais ou menos assim, 5 horas de uma imersão falando sobre esse assunto, que é um assunto que ele tem uma profundidade muito maior do que o que as pessoas acreditam. Seria fácil se fosse uma ciência exata, né? Pegue-se a Bíblia, leia e tá tudo ali. E não é bem assim. E é sobre isso que nós vamos falar durante essa semana, né? Sobre quem é Deus, quem nós somos, o porquê que as pessoas despertam, porquê outras não despertam, porquê que temos essa dificuldade de acreditar nas coisas. E isso faz parte de um processo evolutivo. Nós, como pessoas, a gente tem uma dificuldade tamanha de querer passar por mudanças. E isso começa por N motivos. Eu acredito que desde criança, no meu caso, a forma como isso foi inserida na minha vida, a religião, ela acabou me perturbando, né? De vez ela me ajudou, ela me perturbou. E aí eu criei dentro de mim um escudo. A gente cria isso, né? Que é para uma proteção. Então, mudar para nós, que se protegeu durante muito tempo de algo que parecia não ser bom, e no final não é sobre religião, é sobre espiritualidade, e é por isso que hoje eu entendo muito bem isso. Eu não fui uma das ovelhinhas aí, né, que as pessoas determinam dentro de igrejas, e eu não tenho nada contra as igrejas, eu até frequento. Hoje melhorou um pouco, tem coisas ainda que é muito artificial, não traz a informação como ela deveria ser. Essa que é a pegada. Então, cada dia da semana eu vou trazer um tema, né, dentro do despertar espiritual. Hoje eu vou falar sobre o que é Deus, e pode ser que algumas pessoas se choquem com isso, outras não, outras vão trazer clareza, e tá tudo bem. Como eu disse, nós somos seres humanos e cada qual tem a sua sensibilidade e a sua conexão espiritual ou não com algo muito maior. E
brigar contra isso é meio que maluquice, então não vale a pena. Então essa semana será mais que uma semana abençoada na minha vida e na vida de todas as pessoas que se colocarem à disposição, a permitirem assistir essas lives. Eu acredito muito nisso, que eu temo a Deus como a minha própria vida. E temer a Deus é diferente do que as pessoas acham, né? Não é sobre medo, mas respeito. Por isso, respeitar a Deus é se colocar à disposição do aprendizado espiritual. Então, quando a pessoa fala assim, você tem que temer a Deus, não é temer de medo de Deus. Não, é de respeito a Deus. E o autoconhecimento, ele vem para dar essa oportunidade. Eu só comecei a enxergar algumas coisas na minha vida, independente de algumas coisas que me ocorreram. Para quem não me conhece, que está aí na live, eu sou um carinha que tem uma história de vida que ela foi meio pesada. A rejeição pela avó, que minha avó, na verdade, ela não gostava de pessoas negras, e minha mãe se encantou por um baiano e acabou ficando grávida. Ela já tinha 3 filhos, e quando eu nasci, minha avó deu um intimato pedindo para que ela me doasse, né, que ela não aceitaria um negro na família. E minha mãe passou por uma sabatina de quase um ano, né, tentando não doar, aquela coisa toda. Então, no final de tudo, ela acabou encontrando meu padrasto, que era um homem viúvo com 11 filhos, e ela teve mais 6 com ele. Então, total, nós somos em 21, mas o meu pai, né, que é o meu pai mesmo, o genético aí, ele... Dizem lá que em Salvador ele tem mais alguns filhos. Então, eu não sei quantos irmãos eu tenho na real. E eu sempre brinco que eu jamais poderia me envolver com uma mulher em Salvador, né? Porque pode ser que eu me envolvesse com uma irmã. Mas, brincadeiras à parte, eu vivi numa periferia durante muitos anos. Passei por todo aquele processo, né, de você ser hostilizado, porque quando você é diferente na periferia, você não é aceito. E eu sempre tive uma energia, que aí hoje eu entendo que era uma conexão direta com Deus, e essa energia me fazia eu não cair, né, nesse mundo, que é o mundo imaginário do crime, que pese toda a pressão que eu sofria. Meu padrasto era um cara muito rígido, né, então ele tinha, eu brinco que a gente só apanhou uma vez, o resto era espancamento. E hoje eu entendo que cada pessoa deu o que tinha. Então minha avó deu o que ela tinha, meu padrasto deu o que ele tinha, e tá tudo bem. Porque eles também não têm nem ideia do que eles eram assim. E crescendo nessa periferia, eu tive algumas decepções, né, com pessoas, a forma como as coisas eram ditas, como a igreja ela perturbava mesmo, né? Era uma perturbação, aquilo incomodava a forma que era imposta as coisas, e aí mais a igreja católica na época. E quando meu irmão de 10 anos foi assassinado por um vizinho, aquilo me desconectou espiritualmente total, né? Eu digo espiritualmente porque eu achava que a conexão espiritual que eu tinha era a igreja. Na verdade, ela não era com a igreja, ela era uma conexão direta. Só que eu, de verdade, falei, eu não quero isso para minha vida. Isso não funciona, isso é do homem, e o homem ele não é confiável. E foi um homem que matou meu irmão de 10 anos, um homem na época de 20 e poucos anos. Então, não tem sentido eu continuar dentro de algo que não fazia parte daquele cenário real. Você entende isso? Se tornou algo absurdo. E até porque tinha muitos casos, né, de pessoas que iam para a igreja e eram pessoas do mal durante a semana. Então, domingo estava ali com aquela Bíblia debaixo do braço, e na semana era a pior pessoa na face da terra. Bom dia, Calzinho, bom dia, Tiago Carvalho, bom dia, galera que já entrou aí na live. E então a pessoa estava na igreja e na semana era a pessoa que espancava a mulher, violentava as filhas no sentido sexual mesmo. Então aquilo era perturbação para mim. Eu falava, como que é isso, né? Uma igreja que as pessoas de domingo elas se colocam, se curvam perante ao eterno, e na semana essas pessoas são as pessoas mais insanas que eu já vi na terra.
E esse contexto foi me tirando total da religiosidade, mas eu desconectei espiritual porque eu achava que era a mesma coisa. E no decorrer da minha história, que vocês vão ver essa semana, não era a mesma coisa, né? E eu quero que vocês entendam isso. Às vezes, quando a sua dor ela é muito profunda, ela tenta te desconectar. Você precisa de um culpado, na real, né? Eu precisava de um culpado. E eu não podia fazer a justiça com minhas próprias mãos na época, porque eu era um garoto de 15 anos, né? Eu não era marginal. Se eu fosse da marginalidade, eu tinha resolvido a treta diretamente com o vagabundo que tinha feito aquilo que fez aquilo com meu irmão. Mas, como eu não era alguém do bem, né? Eu já fui plantado na terra para fazer a diferença, então eu jamais seria alguém do crime. Me fez eu arrumar um culpado, e o culpado mais próximo que eu tinha era a igreja, que para mim era Deus. E aí eu desconectei total. E eu desconectei no sentido não de não seguir alguns princípios, porque alguns princípios já eram meus, eu já nasci, né, com a bondade. Então alguns princípios já eram meus, graças a Deus. Mas o autoconhecimento, ele é a busca por resposta daquilo que você ainda não tem e quer ter clareza do que é. Então o autoconhecimento é exatamente isso, é o não acreditar no que as pessoas dizem, como se aquilo se esgotasse naquela explicação que não te convenceu. Então, falar de espiritualidade é lidar com o invisível, é lidar com a fé. É o crer sem saber por quê, mas acreditar que é. Olha que legal isso aqui, né? É o crer sem saber por quê, mas acreditar que é. Quando eu comecei a passar por outras dificuldades, era engraçado, né? Porque eu tinha me desconectado da igreja, mas internamente os ruídos vinham. Meu Deus, mas de novo, você não me ama mesmo, né? Vivi uma vida ruim, passei por poucas e boas e parece que a hora que eu estou indo bem, cai assim, né? Abre o chão ou cai o prédio e eu tenho que reinventar novamente. E se reinventar dói, porque nós nos colocamos em zonas de conforto, por mais ridículo que elas sejam. Então, nesses momentos de dor, era onde vinha, né, é como se eu perdesse o orgulho. E ali internamente, os ruídos, eu não deixava sair em tom de voz, mas internamente eu pensava. E aí eu chorava. Então, a conexão espiritual é algo que ela é. É só isso, ela é. É o crer sem saber porquê, mas acreditar que é. Então, espiritualidade não é racional. As pessoas acham que, eu acredito em Deus, tal. Deus existe, Deus não sei o quê, mas é muito racional isso daí. E eu falo que a espiritualidade ela não é racional. Não é o dizer, é um sentir. É uma sensação esquisita, que ela não é sentida como nas outras coisas. Tipo assim, você se apaixona por alguém, é um sentimento engraçado, né? Dá aquele friozinho na barriga, quando você faz uma cagada, né? Quem já fez sabe como é, você fica numa sensação estranha também, mas essa conexão espiritual ela é um sentir diferente de tudo que você sente. Então o dia que você, na real, sentiu algo assim muito esquisito, se pergunte, o que está acontecendo com você? Está acontecendo uma conexão que você não tem nem ideia que ela está acontecendo. As pessoas falam assim, tem uma passagem bíblica que vocês conhecem, que fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Esse chamado, gente, não é que vai vir uma voz, e aquela coisa, assim, uma coisa que eu tinha raiva de igreja, né? A primeira coisa, a pessoa sabe que você não é daquele lugar. Então ela vê você chegando e fala, opa, mais um que eu vou laçar, mais uma ovelhinha. Aí ela vem e fala assim, Deus está te chamando, que não sei o que, mas não é ela que vai me sugestionar isso. Porque não é racional, é um sentir, é diferente. Quando você chega em qualquer igreja, pode ver, a pessoa que está por cima de você já começa a falar umas coisas, mas, Lúcio, mas é porque ela também está recebendo o Espírito. Mas é que nem eu estou te falando, é com você, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você não vai numa igreja pedir nada, você vai na igreja agradecer, como você pode agradecer se você tiver essa conexão direta mesmo, esse relacionamento com Deus, é direto. Não precisa de pessoas intermediando, não existe intermediador entre você e o que você acredita.
O intermediador vai existir se você não acreditar. Não sei se está fazendo sentido. Então, falar de espiritualidade é compreender que existe algo muito maior do que a gente já ouviu falar. Então, se você fizer as primeiras perguntas assim, ó, quem somos? Faça essa pergunta assim, ó, quem somos? O que somos? E o porquê nós somos? Então, começa a fazer essa pergunta. O que nós somos? Aí você vai fazer o que te falaram. Você é um ser humano, você é um misto de DNA, com a ambiência que você viveu, mais os hábitos. Isso é o superficial. Se eu pegar essa pirâmide de Maslow, seria a base. Isso é a base. Mas eu quero saber o seguinte, na profundidade, quem somos? Eu sou filho da Maria e do João. Maria e João era filho de Clarice e José. Clarice e José era filho da... chegou lá no início de tudo Adão e Eva. Quem somos? A pergunta é essa. Tá, chegou lá em Adão e Eva. Mas lá na Bíblia está escrito que Deus fez a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. E no 6º dia ele colocou o homem e depois fez da costela do homem a mulher. Está escrito. Está escrito. E essa semana eu quero que vocês entendam isso. Por isso que é o despertar, é o acordar, é o trazer clareza para o que está escrito. Aí eu volto à pergunta, quem somos? Você vai parar ali, porque é a informação que você tem. Você não foi atrás. Lembra que eu falei, que as coisas não se esgotam no que o Lúcio está te falando. Você precisa ter essa clareza de falar assim, calma lá, o que esse cara está falando tem sentido? Ou não, ele está falando, mas está faltando alguma coisa. É aí que nasce essa possibilidade do novo. Porque você não se esgota em mim. Não se esgota num padre, não se esgota num pastor, não se esgota num livro. É mais profundo. Então quem somos já não tem explicação. Só se você pegar ali, que é o que está falando na Bíblia, que é Adão e Eva. Pronto, todo mundo se originou de Adão e Eva. Acredito nisso. É o que você quer fazer se esgotar. O que somos? Afinal de contas, nós somos realmente pessoas que foram os primeiros habitantes da Terra, como Adão e Eva. Então nós somos pessoas únicas no mundo. No mundo que eu digo Terra, não no universo, no mundo. Será que o que nós somos foi único, né? Não teve nenhuma mistura, não teve nada, foi tipo assim, é exatamente o que está na Bíblia. E o porquê somos? Afinal de contas, por que estamos aqui? Você já parou para perguntar? Será que na real é só acordar, tomar café da manhã, ter filhos, ver o mundo, curtir e esperar a morte chegar? Como já dizia Raul Seixas. Será que é só isso? Tenta se perguntar. São 3 perguntas matadoras assim de você ficar de onde viemos e para onde iremos. Para pensar. O que você realmente sabe de você? Tenta parar para pensar o que você realmente sabe de você. É uma coisa que você fica ali, matutando. Realmente. O Lúcio sugestionou coisas para mim que eu não sabia. Meu lema é: eu creio porque eu sinto e me relaciono com Deus. Esse é meu lema. Eu creio porque eu sinto e me relaciono com Deus. Em Gênesis diz que somos imagem e semelhança de um Deus. Mas a pergunta é, que Deus? Você começa a questionar, tá, mas que Deus é esse? É o Deus, o Criador. É o Eterno. É uma força que ela não se explica, ela é. Deus é uma força universal que não se explica, ela é. E quanto mais a gente tenta entender, fica mais complicado. A gente tenta entender algumas coisas e depois começa a ficar mais complicado. Por quê? Falta, na real, conexões de informações que nós não temos. E é exatamente sobre isso que ao final dessa semana todos nós vamos sair daqui pensando, caraca, é tanta informação que ela não chega.
E o que eu quero que você entenda é mais ou menos o seguinte, ó. Nós vivemos um momento da história, onde eu fiz essa brincadeira até com a minha esposa. Nós estamos no momento da história. A história iniciou há trilhões de anos atrás, porque eu não sei se vocês têm essa informação, mas o planeta Terra comprovadamente tem mais de 5 trilhões de anos. Que loucura isso aí, né? O planeta Terra já foi uma bola de neve, já foi uma bola de fogo, por anos foi bombardeado por meteoros, isso lá no início, datado ali do ano de 3 trilhões já. Então existiram coisas esquisitas e se formou o planeta Terra, água e terra. Até aí tá tudo bem? É um contexto científico que comprova os acontecimentos para o planeta chegar onde ele chegou. Só que todo o contexto de uma história, quanto mais a gente se distancia no tempo, mais longe fica do contexto da história. A história hoje é uma coisa, quando eu estiver daqui a 1000 anos à frente, se com certeza não vai mais existir ninguém que está aqui há 1000 anos à frente, se acontecesse uma catástrofe, e achassem, sei lá, o livro do T. Harv Eker, esse seria uma Bíblia, né? Tipo, é uma biblioteca de informação aqui, tem vários contextos aqui dentro. Não são vários livros, é um livro só. Mas eles achassem esse livrinho aqui. Imagine, eles tentam decifrar a humanidade por esse livro. Quem escreveu? Está lá escrito. Tenta imaginar isso lá na frente. O contexto que o T. Harv Eker escreveu esse livro é de 2005, da história dele de novo. Então aquele já devia ter, acho que uns 20 e poucos anos. Ele deve ter minha idade hoje. Quando você pega isso, aí você vai pensando assim, ó, tá, isso aqui na história tá aqui, mas quando for contado aqui, a pessoa vai ter que traduzir, nem sabe que idioma é esse. Você consegue entender que o contexto da história vai ficando muito, muito distante. E quanto mais distante, mais difícil fica de se explicar. Eu venho da faculdade de Direito. Acho que eu não tenho nenhum código aqui. Eu tenho o código ali. O código, eu vou pegar só para mostrar um negócio para vocês. Vamos lá. Aqui é o código. Esse é foi o meu ganha-pão. É o meu ganha-pão, na real. Ainda. Direito do trabalho. Isso aqui é um código. Se você pegar, ele tem uma similaridade. Ele é similar à Bíblia. É grosso pra caramba. Ele tem quantas páginas? Meu Deus do céu. Tem páginas. Lu, você já leu ele todo? Não. Porque não precisa. 1485 páginas tem. É um código. Aí eu te pergunto, para que serve um código? Para que serve um código? Nós temos vários códigos, tá? Para que serve um código? O código que eles são regulamentadores. E como tais, eles nasceram para doutrinar e regular o quê? As pessoas. Tudo que foi e é escrito pela mão do homem vem apenas para criar uma forma de controle. E o que faz uma pessoa obedecer ao que está aqui, aos comandos? Porque são comandos. Ele fala para você aqui o que pode e o que não pode. A Constituição segue o mesmo princípio. É o que pode e o que não pode. E aí você tem os comandos. Matar alguém lá no Código Penal. Você tem o comando. Matar alguém, o que acontece? Você vai ser preso. Começa a vir os comandos. Aí você fala, opa, calma lá. E por que a gente obedece os comandos? Porque aquilo que vai tirar a pessoa, né, a gente da pseudo-liberdade, faz com que a gente pare para pensar. Eu não quero ficar preso. Aí você tem que perceber que para vivermos neste mundo, existem muitas regras que elas, se não forem cumpridas, a pessoa ela é penalizada. E eu queria trazer aqui essa consciência dentro do despertar espiritual, como que é a formação de um país, para vocês entenderem aonde eu quero chegar quando eu falo de código e quando eu falo de Bíblia. Você tem que entender a estrutura das coisas. Porque às vezes
uma informação te dá a resposta que você ainda não tem. Uma informação te dá uma resposta daquilo que você ainda não tem. Então, como que se forma um país? Ah, Lúcio, se forma por pessoas. Tá, mas as pessoas elas já subsistem ali. No Brasil, antes de Pedro Álvares Cabral chegar, já existiam os índios. Então, ele não descobriu nada, porque aqui já tinha sido descoberto pelos índios. Tá tudo tranquilo até aí. Mas para transformar um país, existem alguns mecanismos governamentais que eles têm que existir. Por exemplo, no Brasil nós temos uma União Federal, que é o poder soberano, que é o nosso famoso presidente, o executivo. Depois nós temos um Distrito Federal. Depois nós temos 26 estados. Nós temos 5.568 municípios. Presta atenção nisso. São 81 senadores e 513 deputados. Esse é o mecanismo do nosso país. Então nós temos lá a União, poder soberano, que a sua sede fica no Distrito Federal. Depois você tem o Distrito Federal, que aí você tem lá mais um governador. Então são 27 ao total. 26 estados, tá? Falam 27 porque incluem o distrito aí. 5.568 municípios, ou seja, são 5.568 prefeitos. Depois 81 senadores e 513 deputados. Olha, a base da nossa estrutura é isso. Aí, uma pessoa, ela está diretamente ligada ao município, ao estado, à União, e cada um desses tem suas regras, tem os seus mandamentos. E nós temos uma legião de autoridade para a gente respeitar os mandamentos. É a polícia militar, é a polícia civil, é a polícia federal, é a polícia secreta. E aí nós temos o quê? Gente, se você for pensar, é muita coisa. Aí nós temos aqui ainda juízes. Nós temos um total de 16 mil magistrados no Brasil inteiro. Desembargadores, uma média de 2 mil desembargadores. Ministros, no total de 37 ministros, sendo que os 11 ministros do STF que mandam em tudo. A pergunta é, desde quando somos controlados? Você já fez essa pergunta? Desde quando nós somos controlados? A Bíblia, por exemplo, em seu Velho Testamento, ela teve 5 livros escritos por Moisés. Então ela teve Gênesis, ela teve o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio. Foram os livros escritos por Moisés. Já o Novo Testamento, grande parte foi escrito por Paulo, o autor de pelo menos 13 cartas. E aí a Bíblia foi dividida em 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, que foi apóstolo de Jesus, o evangelho de Marcos, ajudante do apóstolo Paulo e Pedro, que colheu as narrativas deles. Depois você teve o evangelho de Lucas, que foi companheiro e médico do apóstolo Paulo, que também colheu suas narrativas. E depois o evangelho de João, apóstolo, filho de Zebedeu. Presta atenção, o contexto da Bíblia protestante, ela tem um total de 66 livros. São 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Já a Bíblia católica, ela adota 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Velho Testamento ele é datado de 1800 a 500 anos antes de Cristo, enquanto o Novo Testamento foi escrito entre 50 a 100 anos depois de Cristo. A Bíblia ela é uma das obras mais alteradas do mundo. Só Lutero retirou dela 7 livros. Os nossos códigos, eles acontecem as mesmas coisas. Eles são alterados o tempo inteiro. Alguma coisinha é mexida. O próprio trabalhista teve uma reforma em 2017. Nossa Constituição Federal, que é a base, né, da pirâmide, ela, sei lá quantas emendas já tem aquele treco ali. Parece uma coxa de retalho, de tanta emenda que tem. Você não sabe o que é emenda? É que a Constituição ela vai sofrendo alterações, não muda os artigos. A emenda vem ali realmente corrigindo, sabe? Aí eles vão inventando ali e viram uma coxa de retalho. O despertar está em você iniciar sabendo o porquê que existem os controles. Então, a Bíblia, em determinado momento, também nasceu para controlar alguma coisa e que a gente não vai saber o porquê. Porque nós estamos num outro momento da história.
qualquer contexto que você vai falar sobre a Bíblia vai te levar para um monte de perguntas. Atualmente, as alterações que acontecem na Bíblia, elas estão para ocultar as verdades sobre a reencarnação e do espiritismo nela encontrado. Ou seja, mudam-se os contextos por pretextos que a gente sequer sabe por quê. Então, pega-se um contexto, acontece algo e por um pretexto eles mudam sem a gente saber o porquê que se faz isso. Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Por isso que eu falei, não é um assunto que vocês escutam no dia a dia, né? Não tô falando aqui sobre religião e tal. Tô te dando o contexto para te trazer uma clareza das respostas que você ainda não deve ter sobre quem você é. Se estiver fazendo sentido, escreve assim, ó. Está fazendo sentido. Ou coloca assim, ó. O rostinho de assustado aí, tipo, bugou. Galera que tá chegando aí, bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, quando eu mudo algo no contexto, por um pretexto, nasce um novo texto. Quem tá chegando vai pegando o que tá mais atualizado. Só que esse atualizado, ele tá fora total de qualquer possível ligação com o que era original. A verdade, ela é uma só. Tudo que se cria é para regulamentar o interesse de alguém. Tudo que se cria é para regulamentar o interesse de alguém. Então temos que tomar cuidado com algumas coisas. Por que temos uma dificuldade de lidar com religião? Eu tive uma dificuldade tremenda de lidar com religião. Porque religião, ela é doutrinação. O código é uma doutrina para regulamentar as coisas. Senão, pode ser que vire uma baderna ou não. Eu não sei. Existem coisas que elas vêm para atrapalhar em vez de ajudar. O Jefferson deu uma... A espiritualidade, ela não tem a ver com doutrinação, mas com relacionamento com Deus, diferente da religião. Na época do Império, e aí eu vou voltar já bem pertinho, não estou voltando lá no início não, que aí as tretas lá, provavelmente na live de quarta-feira vocês vão ficar maluco. De verdade, vocês vão ficar maluco. Vai ser 1 hora por dia que vai ser pouco. Eu tenho até um encontro que eu chamo do secreto, que ali eu falo umas coisas que o povo sai, tipo, 1 semana sem dormir. Mas acho que em 5 dias eu consegui trazer essa clareza para vocês de alguma coisa. A espiritualidade, ela não tem nada a ver com doutrinação, mas com relacionamento com Deus. Se você pegar o Império, logo ali, nós temos hoje a Inglaterra, que tem uma rainha, né? Agora está na mão do rei. O que acontece? Eu precisava controlar o povo, porque o povo sempre foi assim, ele não sabe quem ele é. Então, nesse inteirinho de não saber quem ele é, o que acontece? A gente constrói ali como se fosse um caos, não concordar comigo, vai me incomodar, não está concordando a pessoa. Aí ela vai contaminar a outra, que não vai concordar, aí vai contaminando outra. Então, se eu não tiver alguém controlando isso, 1 hora vai dar ruim. Por isso que lá atrás as mulheres não tinham voz, porque eles já tinham que se preocupar com os homens, ainda tinham que se preocupar com a mulher. Então vamos dar um jeito nisso, vamos só tretar os homens. Que aí vai vir na guerra, mete a espada, corta a cabeça e tal. Mas aí as mulheres começaram a querer dar pitaco. São bruxas, mete no fogo e manda enforcar. Então assim que foi. Construção lá atrás. Eu não quero gente me incomodando. Porque tem sempre o ser soberano. Gente, sempre vai ter o ser soberano. Aquela pessoa de destaque. Quando ela é pro bem, tá tudo certo. Quando ela é pro mal, ferrou. Nós tivemos na história reis que foram gente maravilhosas, mas tivemos uns carniceiros monstruosos e que foram homenageados, diga-se de passagem. Então, quando você fala de religião, é complicado trazer para o contexto de hoje o início do acontecimento lá atrás. E quando eu falo de igreja católica, foi a que eu mais frequentei quando criança.
E eu sou bem realista. Aos 15 anos eu me desconectei de Deus devido à religião. Que pese parecer uma rebeldia, na realidade eu estava lutando contra algo que eu estava tirando o foco do que era real. Então, assim, aos 15 anos eu sofri um baque emocional muito grande e a religião, de todo o período que eu tinha ido, ela não foi real nos acontecimentos da minha vida. E exatamente nesse momento eu decidi desconectar, mas eu fiz errado, não tinha informação. Eu falei, quero saber, exploda Deus, exploda o mundo. E na verdade era assim, exploda a igreja. E Deus é direto comigo. E como eu já disse, eu nasci com a alma do bem, então ela estava conectada o tempo inteiro, porque na hora da dor eu vinha os ruídos internos e eu falava com Deus. Não sonoramente, como eu estou falando agora, Deus. Eu não conseguia nem falar a palavra Deus, para vocês terem ideia. E eu fiquei durante muito tempo assim. Não foi um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, não. Eu não falava a palavra Deus. Não saía da minha boca, mas vinha dentro da minha mente. Quando alguém falava, eu saía de perto, porque aquilo me incomodava, porque eu tinha tomado uma decisão racional por raiva de uma coisa que doutrinou de uma forma que não era verdadeira. Faz sentido como existe uma perturbação, aí você fala, nossa, Lúcio, tem a ver comigo quando eu era criança também, aconteceu umas coisas esquisitas e eu me desconectei total de Deus por causa da igreja. E quando que houve esse contato que eu voltei a ter? Aos 38 anos, após receber uma bala perdida, né? Eu falo que não existe bala perdida, existe bala achada, porque eu achei ela bem na minha testa. E aí na sala de UTI, eu compreendi que Deus é o que eu sinto, é o que me vem de dentro para fora. E ali, comigo mesmo, eu pronunciei a palavra Deus. É uma força que não se controla, ela simplesmente existe, ou seja, ela já é. Essa força, ela já é. E eu não sei se você já esteve numa UTI, você deitado numa mesa, mas é uma dor tão profunda você ter a sensação que você pode morrer, que eu não sei te explicar. Você teria que passar por isso. Porque é uma dor muito grande. E ali naquela hora, não dá só para ficar dentro. Você começa a falar. Imagina você, quando você leva um tiro, existe uma reação do seu corpo. Porque, imagina, eu tomei um tiro que estourou meu olho e parou na minha bochecha aqui. Então imagina esse impacto para o meu corpo começa a lutar, então você vai criando tipo uma náusea. E aí você entra em estado de letargia, aí você está no hospital, tem os medicamentos. Aquele misto de coisa te deixa você num estado que você não sabe o que é real e o que é imaginário. As memórias elas aceleram absurdamente, várias imagens, é um contexto de não sei quantos bytes por segundo, e você acredita que você está sonhando e que a qualquer momento você vai acordar. E esse momento ele não chega. É como se você estivesse num sono profundo, mas vivendo um algo. É como se você vivesse num universo paralelo. É esquisito o treco. Mas os momentos que eu voltava de alguma forma, eu falava, eu pronunciava a palavra. É isso, tipo, e eu chorava. Era uma dor muito profunda. Era uma dor muito profunda, perdão. Quando eu me pergunto sobre o que eu senti ao levar o tiro, eu falo sempre o seguinte, foi uma sensação de paz, parece que tudo, o barulho deixa de existir, você fica como se tivesse em letargia mesmo, sabe? Você fica meio que paralisado e a mente ela começa a processar coisas. Eu não senti dor. As pessoas perguntam, nossa, você levou um tiro, você sentiu muita dor? Eu não senti dor nenhuma. É uma sensação estranha, na real. Eu não sei se porque foi comigo, né? Não sei se é assim natural com todo mundo. Então, quando eu entrei nesse estado de letargia, eu estava em paz.
Eu acredito que se você hoje está passando por incongruências sobre Deus em sua vida, deve ser porque você sofreu alguns impactos lá atrás na questão de religião. E você precisa apenas permitir ter relacionamento com Deus. Não somos um corpo que alberga um espírito. Somos um espírito lutando para viver em um corpo. Vou repetir isso. Ó. Nós não somos um corpo que alberga um espírito. Nós somos um espírito lutando para viver num corpo. Somos únicos seres na Terra que vivemos tentando nos adaptar. Veja a natureza, veja os animais. Eles são adaptados, cada qual em seu lugar. E eles estão bem com isso daí. Você já se perguntou por que vivemos com uma luta interna no nosso dia a dia? Nós lutamos o tempo inteiro com a gente mesmo. Quando você pega esse contexto dentro da UTI, aí você começa a se perguntar, por que eu tô com essa treta? Por que a vida para mim é tão esquisita? E essa conexão, ela faz você, aí eu entendo o que seria o real confessionário. Que a gente não faz isso. Eu nunca fui. Porque eu me desconectei da igreja aos 15 anos. Mas aí você fica se confessando. Olha que coisa maluca. Você está numa sala de UTI. Gente, é um misto de coisas acontecendo que não dá para te explicar. Eu não quero que você passe por isso, tá? Eu tô aqui falando. Tipo assim, eu quero que você esteja na mesma UTI. Deus o livre. Mas é esquisito. Pergunte para alguém que você conhece, que já esteve na UTI ali entre a vida e a morte. Você não sabe se vai viver, se vai morrer. E aí você vai ver, a pessoa vai te falar umas coisas que no natural a gente não pararia para pensar. Então você meio que começa a se confessar, pedir perdão, que te ajude a não morrer. Então você começa a falar coisas que você não falaria no seu dia a dia. E essa conexão direta é com Deus. É esquisito. Se gravassem, você ia ver como que é doido. Você começa a falar. E aí você vai falando e vai... É um misto de emoção e você chora e, tipo, se conectar naquele momento traz em mim a sensação que eu era uma pessoa fraca por ter aceitado fazer o que eu fiz, no sentido de, vou desconectar. Tipo, eu não era merecedor da graça. Olha que maluco que é o pensamento. Você não é merecedor da graça. Porque você é como se estivesse desdizendo de Deus durante muito tempo e depois, na hora da dor, eu busco por Ele. Só que o que aconteceu comigo foi muito estranho, porque eu nunca desconectei. Eu racionalmente falei e me incomodava por uma questão de orgulho. O orgulho, ele é terrível. É o não reconhecer aquilo que eu preciso para continuar vivendo. Eu não reconheço. Não vou perdoar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. É um orgulho. E esse orgulho impede você de simplesmente se curvar e falar, não, tá tudo bem. Eu errei naquele momento. E aí no momento da dor é onde a gente vai e nasce novamente. Por isso que despertar é muito difícil para uma galera. Eu preciso ir na origem. Eu preciso ir na origem. E o espiritual, gente, ele não é no mundo aqui, ó. Ele é fora daqui. E aí todo o contexto comprova isso, porque é uma força universal. A Terra, ela é envolta essa energia universal. Nós somos seres de energia. Seu cérebro tem conexões nervosas que ela emite energia. Essa energia daria para ligar uma lâmpada. Então nós somos seres energéticos. Então existe energia. Em tudo existe energia. Um trovão tem uma energia surreal que se cai em você, você... Tem uma amiga minha, Lúcia Mota, que ela sobreviveu. Mas é incrível. Que ele atravessou ela. E tudo é energia. Então nós temos uma energia universal que ela nos ronda. Falar sobre o mal é um contexto bíblico, né? Quando começa a falar sobre o mal. O mal é aquilo que você provoca. Tenta imaginar isso. As pessoas são as provocadoras do bem e do mal. São as próprias pessoas.
Você entende isso? Que o mal é aquilo que eu passo a fazer por conta e risco, porque eu desejei assim. Então, quando você começa a falar de um lado bíblico, né, aí você começa a levar para um lado que começa a criar uma paranoia. É como matar alguém, você vai ser preso. Se você fizer tal coisa, você vai queimar no fogo do inferno, né? Não tem o fogo do inferno. Lúcio, como você sabe disso? Comece a ver o que acontece no mundo, porque você está no mundo. E o mundo real é onde estão todos os acontecimentos. Eu acredito piamente que nós somos seres híbridos. Eu vou falar muito sobre isso essa semana. É uma mistura de um início com algo a mais. E o contexto da nossa história que vai vir, tá, gente? Vocês vão ouvir coisas dessa semana que de verdade vocês vão falar, caraca, eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas quem estuda, busca, e não é que eu estou buscando de forma artificial, não, numa profundidade como eu sou assim, eu busco na profundidade. Por isso que alguns códigos, eu olho esses códigos e eu fico estarrecido, que tem coisa que nem precisava disso aqui, gente. De verdade, olha o tamanho disso, não precisa disso aqui. Você entende como a gente é tratado como seres que precisa ter controle de tudo. Aí as pessoas falam sobre liberdade. Nós não temos liberdade. A gente acredita que tem liberdade. Mas a gente tem a liberdade de se locomover. Você não tem liberdade de comprar o que você quer, porque você depende de dinheiro. Você não tem liberdade de fazer o que você quer com você mesmo. Vou sair pelado na rua. Você vai ser preso, tentado violentar o pudor. Na praia de nudismo, é uma exceção, aí você pode. Mas você entende que o tempo inteiro você não tem liberdade. Você pode locomover e ainda dependendo, porque agora tem umas regras malucas aí que tá falando que se você não pagar as dívidas, você vai perder passaporte e habilitação. Aí detalhe, né? Para eu me locomover de um território, de um país para outro, eu ainda tenho que ter autorização. Eu não tenho a liberdade de andar pelo mundo. A liberdade, ela é uma mentira. Você já parou para pensar nisso ou não? A liberdade, ela é uma mentira. O autogoverno, ele é uma mentira. Você não governa sobre você. Você tem coisas que você não vai poder fazer, por mais que você queira. Então é uma mentira. E aí eu conto essa historinha para mim, para me confortar. Entende isso ou não? Nossa, Lúcio, eu nunca tinha pensado dessa forma. Comece a analisar. Você não faz o que você quer. Você faz o que é ordenado. Ou ordenada, né? É muito louco o contexto da nossa história. Então, quando você começa a adentrar numa profundidade, aí você vai entender que a gente precisa evoluir muito para tomar as rédeas da nossa própria vida. E aí você tem todo esse aparato governamental que é gigantesco para controlar as pessoas. Então o mal está no mundo, o bem está no mundo. Então, por isso que tinha uma música que falava que o inferno é aqui, salvo engano, Lulu Santos. O inferno é aqui. Porque o meu irmão ser assassinado aos 10 anos de idade foi tolhido a vida de um garoto de 10 anos, que hoje ele teria 45 mais ou menos. Você entende que maluco? E foi um humano que fez isso. Foi uma pessoa do mal que decidiu ser do mal. Mas por que a pessoa foi do mal? Ela está na nossa genética. Está na nossa genética. Nascemos seres ancéfalos. A gente não tinha o cérebro racional, nem o nosso cérebro emocional no início do contexto da história, né? Que antecede ali o homem sapiens, ali tem algumas coisinhas esquisitas antes. Então, assim, se você pegar, existem pessoas que realmente têm dificuldade cerebral. É cérebro, não é outra coisa. Por isso que o psicopata, o sociopata tem que tomar cuidado. E tem um monte no mundo. Aí as pessoas falam assim que são os falsos profetas, né? Não é que é falso profeta, não. É gente doida mesmo. É só você olhar que você vai ver que é doido. Você sabe quem é doido e quem não é doido. Eu estou trazendo para vocês coisas pautadas em muito estudo.
que ele nem... esses tipos de informação não vai para uma televisão aberta. Não vai. Sabe por quê? Porque isso não gera audiência. Explicar para as pessoas o óbvio não gera audiência. Gera audiência eu colocar coisas de contextos ruins, né? Você pode ver que a notícia é só coisa ruim e é o que dá uma puta audiência. Você não tem um jornal, né? A pessoa fala assim, Bom Dia São Paulo, né? Tem um jornal que chama Bom Dia São Paulo. É só tragédia. Então não tem nada de bom ali naquele treco. Só o título. Bom Dia São Paulo teria que ser um jornal. Olha, pessoal, hoje em São Paulo vai ter festa. Hoje em São Paulo o fulano ganhou um prêmio. Hoje em São Paulo houveram X saídas para o mundo. Houveram pessoas que não sei o quê. Houveram casamentos, né, sabe? Aí seria um Bom Dia São Paulo. Hoje a cidade acordou linda, maravilhosa. Olha que lindo seria ouvir um jornal desse. Mas gera audiência? Ah, você vai achar chato pra caramba. Porque você já está habituado a ver coisas que seu cérebro ele quer sentir ali, chocar. Mata não sei quantas pessoas com zilhões de tiros. John Wick esteve em São Paulo e houve uma mortezinha. O John Wick é terrível, né? Não, é tanta morte naquele filme que eu fiquei imaginando. Se tiver que contratar tanto dublê para morrer, meu amigo, eles contrataram a metade do país. Porque haja morte naquele filme ali. Mas você entende? Por que filme tem violência? Ah, Lúcio, mas tem uns filmes de romance, mas aí tem a sacanagem. Quando o filme ele não tem nenhum violência, nenhum sexozinho, aí já não é tão legal. Ou trata um emocional muito pesado, né? Como alguns desenhos da Disney, que o emocionalzão vem fritando ali. Aí você vai sentir alguma coisa. Mas você entende que o contexto da nossa vida já é estranho? Então o mal está aqui. Não procure o mal em outro lugar. Então, os contextos de doutrinação é assim, eu vou amedrontar para poder controlar. Se você não tem medo, você não tem controle. Por isso que a pessoa que se torna marginal, a pessoa ela não tem medo. Ela sabe que pode ser morta, que ela sabe que ela vai ser morta, na verdade. Ela vai ser morta. Eu não conheço um bandido que ficou vivo depois que alguém pega. É bem difícil. Ainda mais dependendo do que ele fez. Aí você fica pensando, cara, ele já sabe, então ele não tem medo. Alguns vão, né, por um embalo, e aí na hora que é pego chora, como já dizia os policiais, que nem uma menina. E gente que era um machão. Então, esse contexto é entendimento, é meio que o óbvio que a gente não quer enxergar. E como eu disse, essa semana ela será uma semana extraordinária. E eu vou mostrar para você um lado da história que ninguém te contou. E eu quero de verdade que você possa entender, porque só dessa forma você vai se mover de uma forma que você ainda não vem se movendo. Você nasceu um recipiente vazio que ao longo da sua jornada você foram enchendo de coisas. E na sua maioria, coisas que não eram verdadeiras. É engraçado, né? Quando você vai ver o contexto e umas coisas tão bestas que você aprendia na escola que estava errado. Você fala assim, cara, mas por que as pessoas fazem isso? Porque eu preciso doutrinar. E para doutrinar, eu não posso te dar as informações como elas são. Porque pode ser que você crie uma possibilidade de não querer concordar com a minha doutrina. Por isso que tem países, gente, que é diferente. Nenhum país é igual ao outro dentro da doutrinação. Estados Unidos, por exemplo, não tem leis trabalhistas. Você não pode ter trabalho escravo lá. Mas você não tem um código trabalhista gigantesco. E esse é só o código de direito de trabalho. Tem o do processual ainda. São 2 bitelos igual esse aqui. Tem mais um. Não tem. A Constituição deles lá é fininha. É um livrinho que você lê em 5 minutos. A nossa não dá nem para ler. Você entende? Cada país, eles sofreram um impacto dentro da história. E os que estiveram mais próximo da história têm a informação. Por isso que tem coisa na história que aí você depende de pessoas que elas são desbravadoras de querer trazer a verdade. E essas pessoas, anos atrás, elas eram silenciadas. Porque elas iam contar algo para a humanidade que poderia fazer a humanidade despertar.
Por isso que o despertar espiritual é trazer clareza para você. Você não vai ouvir eu falar de religião. Vou trazer conceitos aqui, claro, da Bíblia, porque é um livro que ele é um norteador. Todo o contexto da história, ele nasce da Bíblia, porque foi o primeiro livro. Então, não tem como contestar isso. Livro, vou repetir, foi o primeiro livro, a biblioteca ali, né? Foram os livros que Moisés escreveu. Mas não foram as primeiras escritas no mundo. Essa que é a sacada. A Bíblia foi o primeiro livro, mas não foram as primeiras escritas. Então, o que teve as primeiras escritas foram outras coisas. Talhado, né, na pedra, lembra? É só parar para pensar. Aí vamos lá. Se houve coisas antes, a Bíblia pode ter contexto disso que veio antes. A gente fala muito sobre metáforas, né? O tempo inteiro hoje as pessoas falam sobre metáforas. Jesus era bom de metáforas. Fazemos muita analogia com uma coisa com outra para trazer clareza para a mente. Toda metáfora que você conta, para a pessoa que não entende isso, ela vai imaginar a coisa como ela é. Ela não está entendendo que é só uma metáfora. Então você não tem ideia do que era a metáfora aqui na época. Você não sabe o que era metáfora. Você entende isso ou não? Você não tinha ideia do que era uma metáfora. Então, muitos contextos bíblicos, ele é uma metáfora. Então, se você pegar Gênesis, tem coisas que você não consegue explicar muito bem. Se você for ler a Bíblia, você vai ver isso. Só que quando você vai estudar os contextos, aí começa a fazer sentido. Houveram partes da Bíblia, né, porque dizem assim, né, que foi a Bíblia, a palavra de Deus ditada por Deus a Moisés. Lembra que a conexão espiritual é o sentir. Então, muitas coisas foram sentidas. Mas a hora de fazer a analogia ou as metáforas se pegou de coisas que já existiam. Porque fica chato você escrever algo só falando, né, sem trazer o contexto de uma metáfora. E naquela época isso era muito usado. Tem até o porquê disso, né? Mas eu vou falar nas outras lives essa semana. O que eu quero que você entenda na live de hoje é simplesmente isso. Quem você é, o que você é e o porquê estamos aqui. É só isso que eu quero que você entenda. Então você fique hoje com essa pergunta. Quem sou eu? Por que eu sou? Por que eu estou? O que eu faço aqui? Qual que é, na real, a sua verdade sobre espiritualidade? Você não menta para você. É você com você mesmo. Qual é a sua realidade? Você crê de verdade? Sentir? Ou você é racional? Aí você fala porque alguém te falou que tem que, né? Ah, não, porque Deus, tal. Mas o que você sabe sobre isso? O que você acredita? Isso você tem que responder para você. Ó, no que você acredita? Que você veio de Adão e Eva? Que não, Lúcio, eu acho que o contexto que eu vim foi do macaco. Não, Lúcio, acho que, tipo assim, veio a cegonha e me trouxe na janela da minha mãe. É a verdade que fala na sua cabeça, não é a verdade que alguém te diz. Lembra que você não pode esgotar a verdade no que a pessoa está te falando. Porque ela está te falando dentro do contexto dela. E falar sobre espiritualidade é falar sobre você. Conexão direta. Então essa semana eu peço para que você assista todas as lives. Porque vai fazer sentido para você na sexta. E essa semana é uma semana muito especial. É a semana que eu faço 50 anos de idade. Então eu tenho um pouco aí, né, de quilômetro rodado nessa estrada da vida. E eu acredito que cada quilômetro fez muito sentido ter acontecido no tempo que aconteceu. Porque nada na nossa vida vai ser por acaso. Tudo tem um motivo dentro de um contexto do que a gente vive. Cada passo que a gente dá na direção, não importa de onde, é um tempo que vai se esvaindo. E a cada momento que eu ando, a cada coisa que vai acontecendo, eu vou me possibilitando ser novo. Refazer algo que não está fazendo sentido.
Quando eu me permito a compreender, e aí o autoconhecimento ele vem para isso, me trazer para um estado de atenção, de não acreditar no que me falam, mas buscar pelo que eu mais acredito. A gente não é esgotável. Nós não somos matemática, né? Que é exata, tá ali 1 mais 1 são 2 e acabou. E hoje tem gente que explica que não é, né? 1 mais 1 são 20. Mas enfim, nós temos esse poder. E como tais, a gente precisa usar dele. Por que não usa? Porque existe um padrão de se acomodar, porque tudo chegou. Existe um contexto que é muito legal de um vídeo, que a mãe, ela busca as minhocas e coloca na boca dos passarinhos. Então eles ficam só com a boca aberta e a mãe joga a minhoca dentro. Num determinado período, quando eles crescem, eles têm que sair para ir à caça. Quando eles veem a minhoca, eles só abrem a boca, esperando que a minhoca entre dentro da boca deles. E a minhoca, lógico, que vai fugir. E eles ficam agoniados. Por quê? Porque eles acreditam que a minhoca tem que vir até eles. Isso são padrões de comportamento. Então, nós sofremos os mesmos impactos. A gente fica esperando que venha. Por isso que a prosperidade está ligada na ação. A gente não agia, faziam por nós. E aí hoje a gente fica esperando que algo aconteça. E não é realidade. A realidade é, eu preciso fazer, eu preciso ir à frente. E a espiritualidade também está ligada a isso.